Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 25 de maio, né? Quinta-feira, semana já está terminando. Então a gente agora vai ver o que está acontecendo, né, no mundo. Ainda continua a questão do default norte-americano, né? A questão da elevação do teto da dívida dos Estados Unidos, que isso pode acarretar um calote norte-americano, né? Então isso é algo que nem mesmo, como falei ontem, né, o investidor mais pessimista do mundo está acreditando que isso pode vir a acontecer. Porém, o prazo vai se apertando, né? O relógio vem trabalhando cada vez mais contra o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, o líder da Câmara lá, que é o McCarthy. O relógio vem trabalhando e pressionando cada vez mais, porque a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, já mencionou que até o dia 1º de junho precisa ser resolvido, porque a partir do dia 1º de junho precisarão tomar decisões difíceis de quem vai pagar e o que não será pago, beleza? Bom, isso vem derrubando os mercados. Ontem as bolsas mundo afora vieram para baixo, nosso Ibovão da Massa não foi diferente, mesmo depois de ter a votação do arcabouço fiscal. Ficaram 4 destaques ainda para serem votados ontem, que foram votados ontem à noite, depois a gente já vai falar sobre isso. Mas mesmo assim, com a questão do arcabouço fiscal, fazendo nossos juros futuros ceder, né, e ceder bem, mas nós tivemos aí um recuo do Ibovão da Massa, ainda mais pesado pelas as siderurgia, né, a análise ali, as empresas de siderurgia e também o setor bancário, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio da Cashwise, né? O Cashwise, que é um escritório vinculado à XP e que aqui, ó, na descrição, depois dá uma olhada aí, tem um link para você clicar e abrir a sua conta na XP, não paga nada, não tem taxa de manutenção. E aí, assim que você aparecer na minha base de clientes, eu entrarei aí em contato contigo para a gente poder marcar uma reunião e traçar a melhor estratégia em busca dos seus objetivos, beleza? Bom, vamos seguir aqui agora a nossa pauta, né? E você também que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente. Então, todas essas questões que a gente vai deixando passar e que ainda sou novo aqui no pedaço, beleza? Bom, seguindo aí a nossa pauta, olhando para o mundo, a gente vê Ásia no campo negativo, né? A Ásia que está cedendo forte aí, ainda destaque para Hang Seng, que é o índice, né, de ações lá de Hong Kong, cedendo quase que 2%. Aí, e nós temos também os futuros europeus ali meio que misto. A Europa que teve um fato que não foi muito bom, né? A maior economia da Europa, né, a Alemanha, teve aí uma leve recessão, né, cedendo aí 0,3%. Então, isso preocupa bastante, né? A economia alemã aí cedendo, né, contraindo 0,3%. Isso não foi muito bom, muito bem visto ali na zona do euro. Sendo que tem um ponto que preocupa muito mais a questão dos investidores mundo afora, que é simplesmente o default nos Estados Unidos, onde teve uma nota da agência de classificação da Fitch que colocou, ainda não rebaixou, a classificação de risco dos Estados Unidos, que continua sendo AAA, né, para simplesmente uma revisão negativa, né? Uma observação negativa. Então, vai depender de como se dará a negociação da elevação do teto da dívida e se os Estados Unidos dará um calote ou não, certo? Então, isso está ali em observação, isso acabou trazendo os mercados para baixo, apesar de os futuros do S&P está subindo 0,7%. Então, os futuros norte-americanos estão em alta, muito impactado também pelo futuro Nasdaq, né? Que o futuro Nasdaq teve uma subida forte, aí, né, começou a subir muito mais, né? Está subindo ali quase que 2%, depois de da divulgação do resultado da NVIDIA, né? NVIDIA que teve aí um salto de 25% basicamente aí nas negociações estendidas com os ganhos de receita.
Então, isso acabou fazendo com que animassem um pouco mais as ações do futuro Nasdaq. E as ações do futuro Nasdaq, eles impactam bastante no S&P. Depois eu vou botar aqui aquele mapa de calor que eu coloco do Ibovão da Massa, vou colocar aqui do S&P e vocês vão entender como a parte de tecnologia, que fazem parte do índice Nasdaq, né, que é um índice de tecnologias, de ações de tecnologia. E essas ações, eles pesam bastante no S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí eu vou mostrar aqui os setores, vocês vão entender por que quando o Nasdaq sobe, e sobe forte, acaba impactando também o futuro S&P, certo? Mas para olhar se o mundo está no risk-off ou não, hoje o mundo entra, na minha visão, numa realização depois de uma queda. A gente veio de algumas sessões de queda. É natural que tenha esse respiro, tem espaço para ter um respiro, certo? E todo mundo ainda acredita que no final, ali na última linha, naquela prorrogação, sairá o gol, né? E os Estados Unidos não dará o calote e segue todo mundo bem. Ontem saiu também a ata do FONC, onde todos os investidores estavam olhando, né, para a ata. O que acontece ali na ata, né? A leitura, fazer um resumão para vocês. Os dirigentes do FONC, né, do Fed, eles não têm uma decisão clara. E a gente vê uma clara divisão, né, ali entre eles sobre uma subida ou não de uma taxa de juros na próxima reunião. Por quê? Eles entendem que a inflação está alta, em níveis inaceitáveis. Eles entendem que o mercado de trabalho continua forte, porém, entendem também que essa crise, esse problema que tiveram em alguns bancos, né, que foi bem localizado, bem direcionado em alguns bancos, irá enfraquecer um pouco mais a questão do mercado de crédito bancário. Quando o mercado de crédito bancário se retrai, isso acaba fazendo um papel de retirada de capital da economia, o que seria a mesma coisa que o aperto monetário feito pelo Banco Central. Então, se os dois fizerem, se o Banco Central fizer um aperto monetário, aumentar o aperto, e o mercado de crédito bancário se retrair também, isso pode levar os Estados Unidos para uma leve recessão aí no final desse ano, no final de 2023. Então, com isso, os dirigentes do Fed, eles acabam ficando meio que em dúvida se sobe a inflação, se sobe a taxa de juros ou se mantém a taxa de juros no nível que já está, beleza? Então, essa ficou a dúvida, né, entre o mercado ainda vai digerir essa ata. Isso vai refletir na abertura do mercado norte-americano hoje, que é às 10h30. Então, fiquem bem atentos a isso, beleza? Bom, aqui no nosso arcabouço fiscal, aqui no nosso Ibovão da Massa, teve a votação do arcabouço fiscal. Vou colocar aqui para vocês o mapa de calor. Deixa eu só trazer aqui. Esse aqui é o mapa de calor, né, dos Estados Unidos, né, do S&P 500. Então, você vê aqui, ó, o setor de eletrônico e tecnologia, as Big Techs. Opa, deixa eu tirar aqui. Essa aqui é o TradingView, né? TradingView. Quem quiser aí, é a ferramenta gratuita, você não precisa pagar, mas dá para você fazer bastante análise aqui, beleza? Então, você tem aí, ó, as Big Techs, né? As empresas aqui de tecnologia, né? Os eletrônicos e tecnologia, pesam bastante no índice S&P, assim como o setor financeiro, beleza? Então, quando esses setores aqui que fazem parte, que compõem o índice Nasdaq, sobe forte, o que acontece com o S&P? O S&P também acaba se elevando, beleza? Bom, vamos falar aqui agora do nosso Ibovão da Massa. O Ibovespa aqui, como eu falei ontem, né, tem espaço para ter uma redução ali para chegar na casa dos seus 108 mil pontos, né, porque nós tivemos uma subida, tracei a Fibonacci, tem espaço para uma realização, né, até aqui os 106.500. Só que a gente tem essa linha aqui, que é a média móvel de 200, que ela acaba fazendo um papel de um suporte, né, como ela está abaixo do fechamento de preço, de pontos ali do Ibovespa, ela acaba fazendo um papel de suporte, um suporte forte, certo? E nós temos também aqui a média móvel de 20 períodos gerando esse suporte.
Então, pode ser que o índice não tenha força para chegar até os 106 mil pontos. Mas até 108 mil pontos é a realização natural, então não tem estresse nenhum. Aonde que mudaria o rumo, né? A tendência do Ibovespa para o curto prazo? Seria perder esses 106 mil pontos aqui. Aí teria um respiro para cima, testaria essa média móvel aqui como resistência e depois voltaria a cair novamente. Beleza? Então, Ibovespa ainda está tranquilo, sem problema algum. Nós tivemos os DIs futuros cedendo pela votação do arcabouço fiscal, foi de lavada, vamos botar assim. Hoje ontem na verdade, ficaram alguns destaques, né, para serem votados e todos foram derrubados. Tanto o primeiro destaque foi votado, que seria um artigo que definiria, né, o descumprimento do limite inferior da meta do resultado primário, não configurar a infração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, se isso fosse derrubado, a gente sentiria mais. Então, isso foi um voto positivo. Por quê? Se o governo não cumprir com as metas, pode sim ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal e isso pode trazer novas consequências negativas, né? Até mesmo um possível impeachment. O que acontece? Essa Lei de Responsabilidade Fiscal é o que o mercado estava sempre olhando e com medo disso ser votado, né, e retirada, né, no caso, essa responsabilidade fiscal, no caso de não cumprimento da meta. Então, está ali o arcabouço fiscal, temos a nossa âncora fiscal, então agora cumpra com responsabilidade para poder o país seguir com uma economia forte e saudável. Beleza? Nosso Ibovespa aí cedeu 1%, a nossa doleta também cedeu. Ontem nós tivemos esse fator, juros futuros cedendo, dólar cedendo e o Ibovespa cedendo. Juros futuros devido ao arcabouço fiscal, o nosso dólar cedendo porque tem entrada de capital, nosso juros real ainda é positivo, então tem uma entrada de capital, isso acaba trazendo o dólar para baixo. Agora, o Ibovespa cedendo, que geralmente quando os juros futuros começam a ceder, o que acontece? Quando a gente traz o fluxo de caixa, né, futuro das empresas para valor presente, descontado uma taxa de juros e mais um prêmio, o valor dessas empresas acabam subindo, né? Ou seja, então quando os juros descem, geralmente a bolsa sobe. Só que o problema lá no externo, né, o problema do default norte-americano ainda pesa bastante na cabeça dos investidores. Ainda mais depois daquela fala do dono da CSN, mostrando que tem um cenário catastrófico pela frente e que no mês de junho teremos muitas notícias negativas, né, porque ele vê muita coisa ruim, ainda mais com os estoques das indústrias abarrotados. Ele vê que o país pode não crescer tanto assim se mantiver a taxa de juros elevada. Beleza? Então, isso acabou também sendo motivo de comentário, né? Ontem, entre a galera do mercado, a gente vê muitos gestores de fundo comentando sobre isso, então isso acabou pesando também, né? Contribuindo com o peso. Beleza? Vamos olhar aqui como é que ficou o nosso mapa de calor, né, do Ibovão da Massa. Nós tivemos aí o setor financeiro pesando bastante e os materiais básicos também pesando bastante. Petro subindo depois que o petróleo também ontem, né, teve aquela alta, então o setor de petróleo subiu, reduzindo um pouco mais a queda do Ibovespa, que cedeu bem. Consumo cíclico deu uma queda também, né, e o não cíclico cedeu bastante, né, depois, mesmo com a taxa de juros cedendo, porque quando a taxa de juros cede, o varejo ainda mais, ele acaba tomando um rumo contrário, né? Juros para baixo, varejo para cima. Beleza? Bom, vamos olhar aqui agora a nossa... Não separei nenhuma empresa para a gente poder falar. Eu abri outro calendário. Bom, vamos falar aqui do calendário, senão a gente teria a opção de calendários ali abertos. Bom, seguindo aqui, confiança do consumidor da Alemanha cedendo, ficando abaixo aí do consenso e abaixo do anterior. Nós temos aí a confiança do consumidor aqui no Brasilzão. Nós temos o IPCA 15, que vai sair às 9 horas da manhã. Se o IPCA vier
para baixo, né, uma leitura abaixo do consenso, abaixo do anterior, isso é um cenário positivo para a gente, né, um cenário positivo para a economia. Então, a gente pode ver aí o nosso Ibovespa ganhando um pouco mais de força. Mas lembre-se que quem está fazendo o preço é o externo hoje. Mas nós tivemos a votação do arcabouço fiscal, então pode ser que fique de neutro para positivo, até porque a gente vê hoje o futuro norte-americano tendenciando uma abertura positiva, os treasuries, o rendimento, estando bem tranquilos ali, não estão negativos. Então, nós temos cenário para ter um Ibovespa de neutro para positivo, beleza? Aqui nos Estados Unidos, nós temos também o índice de preço, né, do PIB. Nós temos aqui a leitura do PIB, aqui dos Estados Unidos, 9,5. E nós temos aqui o índice de atividade nacional, né, de Chicago, que é um indicador também importante. E aqui a gente vai olhar o mercado de trabalho, né, os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Ou seja, os Fed Boys ontem, na ata, botaram lá que o mercado de trabalho continua forte. Então, se o mercado de trabalho continuar forte, não muda nada no cenário, porque já está precificado. Agora, se tiver fraqueza no mercado de trabalho, isso pode gerar estresse no mercado e a gente vai ver as bolsas oscilando um pouco mais, beleza? Porque aí já começa a mudar a classificação em relação ao que o mercado espera de aumento ou não da taxa de juros norte-americana, beleza? Então, isso pode gerar uma força. O ruim pode vir a ser bom, na verdade, certo? Então, se o mercado de trabalho retrair um pouco mais, vai fortalecer que o Fed não subirá a taxa de juros. Então, fortalece isso. Agora, se o mercado de trabalho continuar forte, isso pode ser um indício ainda de ter aquele nevoeiro, onde a gente não sabe se o Fed vai subir ou não a taxa de juros, beleza? Bom, o crescimento trimestral do PIB norte-americano, né, às 9,5. E aqui depois nós temos às 11 horas vendas de casas pendentes, né? E no final aqui da nossa lista, né, do calendário, nós temos mais uma fala aqui de um Fed Boy, beleza? Às 9,5 da manhã. Show? Olhando aí a nossa carteira pública, ela se mantém, né? Agora estamos com 3% negativo, mas estamos ali seguindo tranquilos, estamos montando a carteira e vamos ter paciência e disciplina, beleza? Bom, voltando aqui para o meu rostinho lindo, esse é o recado de hoje, então fiquem bem atentos à questão do teto da dívida norte-americana. Isso pode vir a estressar o mercado, mas a gente tem a expectativa, né, e a esperança que o mercado americano não dará um calote. Então, por isso que a gente vê até mesmo a bolsa norte-americana, o futuro norte-americano, subindo um pouco mais. Mas às 10h30 que abre o mercado, fiquem atentos porque o rumo ali pode mudar. Aqui foram derrubados todos os destaques que poderiam mudar o rumo do arcabouço, da votação do arcabouço fiscal. Isso pode refletir, quer dizer, vai refletir no nosso Ibovespa hoje. Então, nós temos um fator lá fora pesando e um fator positivo aqui no Brasilzão, né? Então, vamos seguir com cautela. Tiveram boas oportunidades com a queda de ontem. Olhem os fundamentos das empresas, tiveram boas oportunidades. Não deixem de aproveitar essas oportunidades. Beleza? E ontem à noite saiu um vídeo do Descomplicando Finanças, onde falo sobre o que é felicidade, a sua relação com o dinheiro. Não deixe de analisar, de ver esse vídeo, e tem ali um resuminho que eu coloquei na descrição do vídeo, que vai ser bem interessante. O dinheiro é meio, ele não pode ser fim. Ele é importante, mas ele não pode sobressair a sua paz espiritual, não pode sobressair a sua família, a sua saúde, seus amigos e o seu trabalho. Beleza? O seu trabalho seria o seu propósito. Então, o dinheiro, ele não pode ser mais importante do que isso. Beleza? Então, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!